Good morning to everybody. I'm presenting you today the case study of the project Alice, and the good practices are related with this European case study. That involves four case studies, but 5 countries. Spain, France, UK and Ireland, and of course Portugal. That is the case study that I'm showing you today, the best practices that involve this project and are related to the participatory approach that was used during the whole project, involving key stakeholders, and to make an important co-management to decide the green strategy at the Piver River, and also best practices related to the management of the forest to reduce fire risk. So hopefully this will work and you could see the videos in here correctly. Segundo workshop do projeto Alice, mais uma vez muito bem recebidos em Pastorário, com uma panóplia de stakeholders bastante entusiasta e heterogénea na representação dos diversos setores que mais são representativos dos diversos atividades e gestão da bacia. Neste workshop, o principal objetivo era, sobretudo, identificar quais e onde deveriam ser implementadas as estruturas verdes e azuis, que na prática poderiam vir a colmatar os 3 maiores problemas socioambientais que foram identificados no primeiro workshop. Portanto, deste modo, o grupo esteve a trabalhar sobretudo em 3 grandes temas, um relacionado com a questão da gestão da água, quer qualidade, quer quantidade, também relacionado com a questão do risco de incêndio e quer a prevenção, quer a recuperação pós-fogo, e também da questão das cheias, da diminuição do risco de cheia ou colmatação de alguns problemas daí recorrentes, conjuntamente também com as questões da melhoria da conectividade dentro da bacia do Rio Piver. Portanto, na primeira parte da manhã, foram criados 3 grupos, onde os stakeholders tiveram a oportunidade de identificar espacialmente dentro da bacia onde deveriam, para cada um destes 3 problemas, ser implementadas estas estruturas verdes e azuis, que eles foram selecionar quais as mais adequadas. E depois foi-lhes solicitado que fizessem um ranking do top 5, onde depois da parte da tarde tiveram a trabalhar sobre esses problemas que foram identificados, ou melhor, técnicas onde poderiam ser implementadas estruturas verdes e azuis, sendo indicado, por exemplo, a questão da recuperação e manutenção das galerias ripícolas ao nível da gestão da água, bem como a colocação de estruturas que permitissem transposição ao nível das bacias sucessivas naturalizadas para os peixes, bem como a questão da remoção de invasoras ao nível da linha d'água. No caso dos fogos, por exemplo, foi sobretudo indicado a questão da melhoria e da importância da melhoria da heterogeneidade de hábitats, que também foi indicado como uma potencial estrutura verde e azul para colmatação ou minimização dos riscos de cheia. E, portanto, com base nesta identificação e deste ranking, foi possível também, mais tarde, os stakeholders e os diversos grupos identificaram quais os principais obstáculos dentro de diversas tipologias, como, por exemplo,
obstáculos ao nível da governança, obstáculos ao nível do conhecimento ou barreiras técnicas ou mesmo financeiros que pudessem impedir ou diminuir a implementação destas estruturas no território para a colmatação dos 3 problemas ambientais identificados e, por último, que indicassem, de alguma forma, soluções possíveis de ultrapassar estes obstáculos. E deste modo tivemos um dia bem passado, com um dia dos namorados diferente, a trabalhar para o ambiente e uma melhoria dos serviços de ecossistemas no Paiva. And now I will present to you the second video related to the forest management. Just put the things in English so you could understand it better. Os espaços florestais, ou seja, o conjunto dos matos e as florestas propriamente ditas, constituem cerca de 70% do território de Portugal continental. Basicamente, o tipo de ocupação que a bacia do Paiva também assume. Estes espaços são absolutamente determinantes face ao conjunto de serviços que prestam ao homem, desde logo, desde que sejam bem geridos e se mantenham em equilíbrio. Para isso, é determinante uma gestão integrada destes espaços. Se verificarmos as condições e características destes espaços, os seus relevos acentuados, solos pobres e esqueléticos, se virmos que a dimensão agro-silvopastoril em termos de gestão está praticamente abandonada em todo o território, também aliado à fragmentação da propriedade, uma vez que estamos numa área de minifúndio, este conjunto de características, por sua vez, em combinação com um ambiente atmosférico adverso, condições climatéricas complexas, tornam a situação, de facto, muito difícil de ser gerida e, no seu conjunto, o que se verifica é um aumento da perigosidade de incêndio e, portanto, a sucessão de incêndios anos após anos. Estamos aqui num ecossistema florestal, essencialmente um pinhal, que notamos que é largamente também a espécie dominante na bacia hidrográfica do Paiva, e seja pinhal, o eucalipto, tudo o que seja monocultura vai criar uma diminuição da biodiversidade. Vemos que aqui no substrato herbáceo arbustivo há uma reduzida diversidade e uma capacidade de suporte depois também em relação a outras espécies, designadamente a nível de mamofauna. Mas um aspecto importante é que um tipo de floresta deste género é pouco resistente a fenómenos de perturbação, essencialmente do fogo. O facto de termos esta mancha tão homogénea acaba por dificultar-nos diretamente na gestão das florestas, mas indiretamente vamos ter impacto nas nossas linhas de água. Isto porque, por um lado, quando falamos em vegetação heterogénea, estamos a falar também de sumidouros de nutrientes que acabam por absorver os nutrientes resultantes e que possam até mesmo ser excedidos da prática agrícola e pecuária, mas por outro lado também estamos a falar de situações em que, sendo mantas tão extensivas de eucalipto, potencia a ocorrência de incêndios florestais, incêndios esses que vão de forma direta influenciar a qualidade das nossas massas de água. E esse é um aspecto que nós temos de ter em consideração e que em Portugal, infelizmente, e designadamente aqui na bacia do Paiva, apesar de ter sido percorrida por fogos relativamente extensos, não tem sido feito, que é a chamada estabilização de emergência e a recuperação pós-fogo. O que é que isso é?
Portanto, sabendo que existe uma elevada perda de solo, o que nós temos que fazer é tentar reduzir a velocidade de escoamento. Portanto, criar uma série de barreiras, designadamente nos troncos ardidos, ao longo das curvas de nível, criar todo um conjunto, sei lá, de faxinas, portanto, inclusive da própria preparação do solo em terraços, quebrando a própria impermeabilidade do solo. 60% da perda de solo dá-se no primeiro inverno após o fogo. Isto é, nós não podemos fazer as intervenções passar 3, 4 anos no sentido de minorar esses problemas, porque realmente os fenómenos erosivos já aconteceram com grande intensidade alguns anos antes. Portanto, tem que ser uma intervenção muito rápida e, por outro lado, essa intervenção também tem que procurar diminuir a afluência de sedimentos, a influência do solo que vai escorrendo ao longo das encostas para o interior das linhas de água. Para inverter este ciclo, é absolutamente necessário que se trabalhe ao nível da escala da paisagem. De facto, as monoculturas de eucalipto e de pinheiro bravo, tão importantes em termos económicos e para as coletividades que ainda aqui vivem e se sustentam nestes habitats, constituem por si, num ambiente de grande perigosidade, um fator de desequilíbrio que tem potenciado que pequenos incêndios se venham a desenvolver em incêndios de grandes dimensões. A diversificação da floresta com espécies autóctones e também aliada à gestão dos espaços para que sejam multifuncionais, aumentando de facto as áreas de pastagens, os sistemas agro-silvopastoris, a agricultura, permitirão no seu conjunto que estas florestas se tornem mais resilientes e com isto prestem verdadeiros serviços de ecossistema a toda a humanidade. A Bacia do Paiva muito beneficiará de uma intervenção à escala da paisagem que tenha como estrutura principal o corredor ecológico da sua bacia e onde se diversifiquem as espécies com espécies autóctones no sentido de tornar também mais resiliente as florestas de toda a bacia. Podem ser intervenções mais locais, mas a soma dessas intervenções mais locais para uma escala regional ou mesmo nacional permite claramente ter uma abrangência de uma rede destas estruturas verdes e azuis que vem reforçar o aumento da biodiversidade, reforçar a conservação, mas também a potenciação dessa biodiversidade e, por outro lado, também os diversos serviços, no caso da Bacia do Paiva, quer ao nível dos serviços de produção, quer também ao nível dos serviços culturais, como os ligados ao recreio e lazer, mas também não menos importante é a questão dos serviços de regulação, como os serviços ligados ao risco de cheia, ao risco de incêndio ou ao risco de erosão ou de adaptação às alterações climáticas, permitindo uma cogestão e, portanto, uma gestão ao nível da bacia hidrográfica muito mais holística e um planeamento muito mais sustentado dessas mesmas áreas. So thank you all for listening. We have more best practices videos on the site of the project, not only for Portugal, but also for the 4 case studies that are related to this project. So if you have any questions, I'm here to answer them. Thank you so much.